liberdade para o Espírito Santo de agir, de falar aos nossos corações, abrindo nosso coração, nossa mente e ficando também sensíveis em espírito àquilo que Deus quer nos falar nessa noite, amém? Te convido, se você puder, fechar os seus olhos aí, a orar comigo. Pai, nós agradecemos a oportunidade de estar na Tua presença, Pai. Agradecemos por essa live, agradecemos pelo dia que nós tivemos, pela semana que nós estamos tendo, Senhor. Obrigado porque Tu és o ar que nós respiramos, Pai. Tu és tudo que nós temos, tudo que nós somos. E obrigado porque nós cremos que Tu vai falar conosco nessa noite, Pai. Nós queremos Te adorar nesse momento, Senhor. Declarar que Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Tu és o Rei dos Reis. Tu és Senhor sobre nossas vidas, Pai. E não há ninguém como Tu. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a Tua vontade
doce Espírito, meu alimento. Yeah, yeah. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Yeah. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, a tua presença, a tua presença. É tudo que eu preciso. Que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Muito boa noite. Que alegria estarmos novamente reunidos. Certamente você já estava aguardando esse momento para estarmos conversando, compartilhando e aprendendo numa ótica bíblica, numa visão bem ampla, muitas coisas, muitos assuntos, muita informação acerca das verdades de Deus e certamente o que levarão você e também a eu crescermos em Deus. Que alegria, que alegria. Ó, dá tempo, manda o link ainda para os teus amigos, irmãos aí, para as pessoas que você ama, que você gosta, que você curte. Manda o link lá que estamos aí prontinhos para dar início a mais uma temática nesta quarta-feira. Não se inscreveu no canal ainda? Ó, vai lá, se inscreve no nosso canal. Aproveita todo o material que temos muita coisa, é muita informação, irmãos, muita mesmo, né? Sou grato pela sua vida. Você aí dos Estados Unidos, você Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, tem acompanhado as nossas lives, ó, um beijo no seu coração e que a paz de Cristo continue reinando em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Essa noite, mais uma vez aqui, com um amigo, um grande amigo, amigo de muito tempo já, né? Que é o meu amigão, doutor, pastor Marcelo Perpétuo. Tamo junto. Alegria, pastor Daniel. Muito obrigado pelo convite. Também aí queremos saudar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É uma honra, um privilégio estar aqui, compartilharmos um pouquinho daquilo que temos aprendido da parte do Senhor.
e também aprendido no campo da ciência. Aleluia, glória a Deus, é isso aí, vamos lá. Galera, vamos acompanhar, vamos entrar aí, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira abençoada. É isso aí, é uma quarta de muita bênção. Mas vamos começar aqui, conversando com o meu nobre pastor, o meu nobre amigo, e vamos dar início a esse bate-papo dessa temática, onde nós estabelecemos falando sobre alma e as emoções. Essa palavra emoções eu gosto muito. Por quê? Os pentecostais, né, que sempre bateram contra a questão das emoções, que tem que estar no espírito e não na alma e tal. Mas eu sempre me questionei, como pode um filho de Deus se relacionar com o Criador sem usar as emoções? Eu acho meio difícil, né? Ao meu ver, Davi também falava da alma, né? Minha alma engrandece ao Senhor, a alma sempre presente. Então, eu acho que quando se trata do assunto emoções, o assunto da alma, não tem como desconectar as questões bíblicas também, né, meu nobre amigo? Certamente, pastor Daniel. E a gente está falando de partes que são indivisíveis, né? Para a gente, na teologia, pelo menos na minha perspectiva teológica, eu creio na tricotomia, que nós somos corpo, alma e espírito. Então, não tem como dividir, né? Ao mesmo tempo, às vezes, para nós, na nossa limitação humana, fica difícil a nossa compreensão, né? Como compreender um Deus infinito dentro da nossa finitude? Mas Ele continua sendo Deus, né? E as suas verdades são irrefutáveis. E quando a gente fala dessa perspectiva mais ampla e também dentro das questões das emoções, a gente pode lembrar, inclusive, que o menor versículo da Bíblia fala que Jesus chorou. O próprio Jesus, então, expressa a sua emoção. E a gente precisa lembrar sempre também que viver a vida cristã na sua totalidade, na sua integralidade, é também expressar aquilo que somos, que sentimos e a nossa percepção de vida. Eu lembro que muitos anos atrás, Caio Fábio escreveu um livro, né? Que na capa tinha um band-aid. E o título do livro era O Privilégio de Dizer que está doendo, né? Então, admitir que nós somos sujeitos, né? Sobretudo somos humanos e passíveis a dores, a emoções, é parte da nossa humanidade. Eu lembro de um pastor amigo meu, pastor Flávio Macedo, o Cariocão. Ele dizia uma coisa, dizia que o problema dos crentes é que eles queriam ser muitos seres e pouco humanos, né? Então acabava com certeza entrando em conflito, e quando se deparava com algumas realidades, ou com certas realidades da questão emocional, dos desafios da alma e das emoções, acabavam, obviamente, às vezes se frustrando, e quando não muito, até mesmo adoecendo, né? Então, acho que isso aí realmente é algo fundamental para nós compreendermos, né, e contemplarmos com maior clareza, até para trazer um equilíbrio à nossa vida. Né, pastor? Que bênção, glória a Deus, aleluia. Amém. Aí vem uma questão, e essa questão aqui, para mim, ela é de grande relevância, né? Cura interior versus tratamento interior. Eu acho que aqui bate o que para alguns se torna um conflito, né? Cura interior, óbvio, nós migramos no campo da espiritualidade, né? Tratamento interior, eu acho que acaba indo para o lado clínico, né? Do lado patológico das coisas, enfim. Como você vê isso, meu nobre? Então, acho que quando nós, e talvez responder essa pergunta, passa também pela escolha ou pelo entendimento da necessidade de ter feito psicologia, né?
Estou na condição de pastor, em primeiro lugar, já há muitos anos. Eu me defrontei muitas vezes com situações que não tinham nada a ver com a questão espiritual. Porque nós não podemos demonizar tudo, né, pastor Daniel? Isso é o diabo, que veio, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Isso é bíblico, né? João 10:10. E Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, a realidade espiritual, ela é inegável, né? Nossa luta não é contra o sangue nem a carne, contra os principados e potestades. Então, há uma realidade espiritual que nos afeta, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma realidade física. E que nós precisamos olhar, então, para esse sujeito ou para esse cristão nesta integralidade. Eu já ouvi de irmãos, né? Não, depressão é falta de fé. Bem, queria dizer para você que essa é uma compreensão equivocada. Depressão é uma doença, né? E lá no CID, que é o Código Internacional de Doença, tem os seus próprios CID, depressão, como um transtorno depressivo, que pode ser leve, moderado e grave. Então, nós não podemos pegar algo que afeta a nossa saúde física e jogar isso só para o campo da espiritualidade, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe, que, por meio da Organização Mundial da Saúde, que a nossa espiritualidade é um fator de proteção. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde considera que pessoas que têm fé, elas têm uma capacidade psíquica de se recuperar melhor de quem não crê. Então, a ciência reconhece, nós não estamos falando de denominação, não estamos falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade, que alguém que nutre uma fé no transcendente, nesse Deus vivo, verdadeiro, como nós assim entendemos, essa pessoa tem condições de se recuperar melhor do que aquele que é ateu ou daquele que não crê, né? Então, esse é um fator bem importante. Você estava falando agora, eu me lembrei de um desenho, era uma, óbvio, é uma alegoriazinha, né? Falar aqui, não quero escandalizar ninguém. Mas era um desenho em quadrinhos, onde aparecia um diabinho num canto, né, agachado, chorando, e um monte de crente apontando para ele, assim, e o diabinho dizendo assim, pô, mas é só eu o culpado. E é engraçado, porque realmente isso, né? Eu acho que, eu não vou usar a espiritualidade, mas eu acho que a crença, né? A crença, de uma forma distorcida, ela trouxe um grande dano, né, por muito tempo, no entendimento acerca das questões emocionais. Né? Esse pensamento, né, pasmem vocês que estão assistindo, ainda existem líderes hoje que têm essa distorção. Dizem assim, não, depressão é libertação, liberta e acabou, é falta de fé e tal. E não é uma realidade. Né? Porque se nós atribuirmos a isso, nós podemos cair num grande perigo da interpretação do momento crucial na vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava, né, profundamente angustiado, né, com a alma profundamente triste, com aquele momento onde ele questionou que ninguém estava acordado ali para estar orando com ele. Então, na verdade, essas questões todas, elas fazem parte também de um campo natural humano, do campo físico, né, do campo clínico, e que carece, obviamente, sendo clínico, de uma atuação profissional. E a gente entende que existem coisas que fazem parte do campo espiritual que carecem de uma intervenção de uma pessoa que domine esta área. Isso também me remete a dizer, pastor Daniel, que no meu consultório eu já recebi pessoas das quais eu disse, bem, o que você traz aqui é um problema espiritual. Logo, você pode procurar o seu pastor e ele pode te ajudar. Assim como pessoas que chegam entendendo ou partindo de um pressuposto que é uma questão espiritual e a gente precisa dizer, não, isso é físico, né? Você precisa de um especialista, de um profissional para que a gente possa tratar
determinadas demandas, né? Então, e o que surpreende é, nenhum de nós tem dificuldade de marcar um cardiologista, as mulheres não vão ter dificuldade de marcar o seu gineco, ou seja, qualquer especialidade. Mas parece que quando chega no campo da saúde mental, vem o nosso preconceito. Esse preconceito, ele tem frases do tipo: eu não sou louco para ir no psicólogo, eu não sou louco para tomar medicação. Bem, Freud dizia que de perto ninguém é normal, né? Então, na verdade, um pouco de loucura é que mantém a nossa sanidade, né? Pode parecer um contrassenso, mas isso faz um certo sentido, né? E quando a gente entende isso, a gente também vai entender que a gente precisa, sim, olhar para o nosso corpo como uma parte, como um inteiro, e cuidar de todas essas dimensões. E claro que quando as pessoas referem, né, mas eu gostaria de procurar um psicólogo que também fosse cristão. Não? Bem, isso é bastante razoável, né? E eu disse, um psicólogo que também fosse cristão, não uma psicologia cristã, porque psicologia cristã não existe. Psicologia é uma ciência, cristão é o profissional. Mas quando essa pessoa procura o profissional que também nutre uma mesma fé, ela também está dizendo, eu quero buscar alguém que entenda a dimensão da minha espiritualidade, ou a dimensão da minha fé. Eu vou poder trazer assuntos do meu cotidiano, quem sabe da minha congregação, e ele vai entender, porque a gente fala a mesma língua. Na verdade, as pessoas querem ser acolhidas, né? E parte do nosso trabalho é, sim, acolher incondicionalmente todas as demandas que as pessoas trazem da sua vida pessoal, né? Bacana, fantástico. Sabe que eu já conversei com vários psicólogos e psicólogas, né? Inclusive nós temos na nossa denominação aqui profissionais da área. Mas a abordagem que você fez agora foi muito esclarecedora. Eu gostei disso, né? Nós temos psicólogos ou psicólogas cristãs, mas a psicologia não é cristã. Isso. Né? A psicologia é uma ciência. Exato. Né? Isso é muito, muito, muito importante, porque eu acho que eu, por te conhecer, né, eu sei disso, esse equilíbrio do profissional, que é, por exemplo, ligado a uma linha eclesiástica, a uma liderança, é o que talvez seja desafiador. Né? Porque eu posso aqui me aventurar a falar algo que pode parecer forte, mas não é. Eu já vi situações onde um profissional cristão, ele trouxe até um pouco de desgaste por misturar a espiritualidade com a questão clínica dele ali, né? Profissionalismo dele. Onde eu acredito, eu mesmo, sendo pastor, acredito que ele deveria ter sido mais profissional, né, na questão clínica do que na área espiritual. Perfeito. Esse equilíbrio aí é um desafio para vocês nesta área? Perfeito. Então, ainda que seja uma linha muito tênue e que as pessoas quando chegam no meu consultório, tenho muito mais tempo, quase 30 anos como pastor, do que psicólogo, né? Mas foi justamente esta vocação de cuidar de pessoas que me fez fazer uma formação complementar. Então, muitas pessoas que chegam no meu consultório chegam também porque sabem que eu sou pastor. E elas referem isso. Só que, em momento já inicial, eu digo, da porta para dentro é o psicólogo. Da porta para fora é o pastor. Porque se eu for te atender como pastor, eu não vou te cobrar. Mas aqui eu vou te cobrar, porque é o exercício da minha profissão. É um saber que eu dediquei 8 anos da minha vida, fora as minhas especializações. Esse deve ser um problema nessa questão mesmo, né? Por ser um pastor, ou até mesmo um cristão profissional, o pessoal acho que tenta se aproveitar um pouco disso às vezes, né? Não diria, pelo menos eu não tenho essa experiência assim. Essa fala é muito mais para fazer justamente ali uma fronteira de uma questão para outra. Então, daqui a gente fala de ciências. E aqui eu acolho todas as pessoas incondicionalmente.
Então, essa pessoa que me procura, este cristão que me procura, ele não pode me olhar na perspectiva do julgamento. Como é que eu vou dizer isso para ele? Ele vai me julgar? Não. Ali eu não julgo, eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu sou um profissional que acolhe o sofrimento humano indiscriminadamente. E tudo que nós falarmos naquele espaço é sigilo profissional. Então a gente precisa criar um ambiente favorável para que a pessoa esteja inteira ali, para que ela não venha com a cosmovisão da igreja, da sala pastoral, do aconselhamento pastoral, né? Nossa, ele vai vir com o princípio, ele vai, né? Vai vir com o cajado. Não, não tem cajado. O cajado não está lá naquele espaço, né? Ali é justamente entender o que faz com que alguém chegue ali num determinado sofrimento ou de uma determinada dificuldade da sua vida e que precisa ser acolhida incondicionalmente. Esse é o trabalho nosso como profissional da psicologia, agindo ou intervindo de maneira adequada, né? Bem, muito bem. Mas mudando um pouco, então, vamos tentar mudar um pouquinho essa questão do profissional cristão, fazendo até uma questão minha também, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Mas, geralmente, né, por você ser um pastor, um líder, como você falou, você atrai muitos cristãos para estarem lá, né, sendo acompanhados por você. E para um cristão ter um psicólogo, né, ou ser acompanhado por um psicólogo não cristão, isso é um problema, isso é desafiador, mas já vista que eu sei, claro, que a psicologia tem várias linhas também, né? E a gente sabe que tem vários pensamentos também, né? Cada um né, vai tramitar segundo uma linha ou, enfim, um entendimento. Então, para um cristão ser acompanhado por um psicólogo não cristão, você vê isso como um desafio? Muito pertinente a tua pergunta, Daniel. Certa ocasião, eu estava na EST, na Faculdade Superior de Teologia. Eu estudei também, por sinal. Legal. E ali, representando o corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, eu tinha na mesa comigo o Dr. Fernando Luquezzi, que é uma das maiores autoridades na cardiologia no Brasil. Eu gosto de usá-lo como exemplo. Eu te pergunto, se você tivesse um problema cardíaco, e o Dr. Fernando Luquezzi dissesse para ti, Daniel, eu vou te operar, você aceitaria? Cara, se eu tivesse um problema cardíaco, a última coisa que eu ia pensar é se o médico era cristão. E o que está contido na tua resposta, Daniel? Talvez sem dizer isso, mas está contido isso. O que nós queremos saber é se ele é competente. E a competência tem que vir acompanhada da ética e do respeito. Então, como eu não estou neste lugar defendendo posição nem tampouco política e nem tampouco religiosa, eu acolho o sofrimento humano como profissional. Então, se eu tiver que procurar um profissional da psicologia, e se porventura ele não é um cristão, e ele não respeita a minha expressão de espiritualidade, ele não é digno de me ouvir pela segunda vez. Então, para mim, isso é um ponto pacífico, né? Eu preciso, se eu estou dizendo para ti que eu sou cristão, evangélico, e que essa é a minha declaração de fé, isso traz sentido para a minha existência, você como profissional tem que acolher isso, e não questionar, e não querer trazer uma outra base que invalida aquilo que é valor para mim. Isso é inegociável. Então, quando a gente está diante de um profissional que invalida a nossa expressão de fé, tem um problema ético aí, tem um problema técnico, e de fato eu diria, eu não voltaria nesse profissional. Muito boa essa resposta, gostei. Essa eu vou usar. Se eu tenho um problema cardíaco, eu preciso de uma resolução, né? É um problema que pode me gerar morte. É óbvio, eu vou analisar
Pela competência. Pela competência, né? A última coisa que eu vou pensar é se... E aí eu digo assim, se você também encontra um psicólogo, né, ou uma outra especialidade, mas que ele é competente e também é cristão, é céu na terra. Aí é bênção dobrada. Bom, eu já vou adiantando, eu estou ao lado de um aqui, né? Muito competente, tanto como pastor, como profissional na área da saúde também. Sabe que, saindo um pouquinho só desse campo, nós fizemos uma temática ano passado falando sobre política, e eu falei uma coisa que algumas pessoas eu acho que ficaram um pouco escandalizadas, porque eu fui questionado depois. Mas eu não mudo a minha opinião em relação a isso, né? Eu prefiro um político ímpio que seja competente e excelente do que um cristão que seja negligente e desqualificado na área da política. Concordo contigo. Eu nessa no trabalho, eu vejo dessa forma assim, né? Sim. Então, na verdade, é quase a mesma coisa que você, ou praticamente a mesma coisa que você está falando agora nesse momento. Muito bom. Perfeito isso, gostei demais. Bom. Mais uma para a gente usar aí, né? Mas essa linha nós estamos seguindo aqui, eu estava falando ali sobre cura interior versus tratamento interior, e eu entraria nessa, mesclando também um pouquinho na mente e coração, porque a questão da psicologia, da psique, né, lidar com a alma, também mexe com a né, chamada metanoia, né? Também com a questão dos pensamentos, com a questão da mente. Embora a gente sabe que se colocar na Bíblia mesmo, fazer o que nós chamamos ali de uma varredura exaustiva, você vai encontrar muito mais o coração, né, como um relacionamento com Deus, na espiritualidade do que a mente. Né? A gente tem, claro, tem vários versículos que falam da mente. Falam sobre a mente. Mas muito mais é o coração. Né? Mas eu acredito que o desejo de Deus seja que nós, como filhos, possamos ter um coração que se relaciona, que seja pronto a se relacionar com Ele, mas também tem uma mente saudável, para compreender e ter o que Paulo diz lá, o pleno conhecimento e a percepção das coisas de Deus. Porque eu tenho visto, pastor, e eu como um líder, e você também pode falar isso, por ser pastor, hoje uma grande dificuldade das pessoas equilibrar a questão da mente e coração. Equilibrar a questão na espiritualidade com a questão até mesmo da própria razão. Eu tenho visto isso. Às vezes as pessoas se escondem, né? Ou escondem os problemas, né, de desajustes emocionais na espiritualidade. Às vezes a pessoa é muito boa na espiritualidade, mas é um descompasso, né? Ela está aproveitando, se escondendo atrás daquela espiritualidade. Às vezes tu vê, tem ali uma pessoa com um problema, né, sei lá, num burnout, um problema de depressão, problema de uma bipolaridade, tantas coisas assim. Isso faz sentido mesmo, é isso? Então, né, me lembrei do texto de Filipenses 4:8, que diz que tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Acho que a gente vive um tempo de uma pluralização, né? Um tempo também onde a nossa mente, né, ela é ocupada com muitas demandas, né? E a gente vive um certo aceleramento, né? Ou seja, tudo é para ontem, né? Uma sensação de que a gente está sempre devedor, que o dia termina e a gente não dá conta, né? Agora, como que conviver com essa realidade que é contemporânea, né? Porque a gente tem um autor chamado Charles Dickens, do século XVIII, que diz que a gente vive o melhor dos tempos e o pior dos tempos. O melhor dos tempos por todas as facilidades que nós temos, né?
Bem, eu atendo um paciente lá na Alemanha, eu atendo um paciente lá na Suíça, né? A tecnologia nos dá essa possibilidade, né? Então, o melhor dos tempos por conta disso, mas o pior dos tempos porque isso também pode nos adoecer. Nós estamos sempre conectados, né? Não sei, estou tão agitado, né? Meu coração está estou quase taquicardíaco, né? Porque as demandas são maiores do que a oferta. A gente tem muita coisa para dar conta, então isso não só agita o meu coração, mas isso ocupa a minha mente e isso prejudica a minha saúde. Às vezes eu ouço de colegas pastores que dizem: fazem 10 anos que eu não tiro férias. E com um santo orgulho, né? Como se isso fosse assim um mérito, né? Férias é tão bom que até o nome é bonito. Mas Jesus descansou, né? E se Ele é o nosso modelo, e Ele é, isso também fala da forma com que nós vivemos. E a forma que nós vivemos, ela pode ser saudável ou ela pode ser adoecedora, né? Hoje, 6h15 eu estava malhando. Domingo pedalei 35 quilômetros. Cuidar do corpo. Esse mesmo corpo é templo do Espírito Santo. Então, ter um cuidado integral é pensar na prevenção. Isso implica em cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. Então, eu preciso me alimentar bem, eu preciso ter essa perspectiva que é contrária à cultura. A nossa cultura é uma cultura reativa e não preventiva. A nossa cultura, primeiro aparece o problema e depois a gente vai pensar em correr atrás da solução. Lá no nosso colegiado, eles perguntam assim: Marcelo, qual é o médico que tu foi essa semana? Tu está sempre indo no médico. Primeiro, eu sou o mais velho. Mas segundo, o que eu ensino para os meus pacientes é o que eu acredito. Estou lá com o meu personal, segunda, quarta e sexta. Chego em casa à tarde, mas antes, primeira coisa, vamos malhar. Vamos correr uma maratona agora em janeiro, 82 quilômetros, no nosso grupo lá da igreja. Mas por que eu quero? Eu quero medalha? Eu quero ser um atleta de ponta? Não, eu quero ter um estímulo para treinar. Para poder cuidar do corpo, cuidar da alimentação, ter estímulos. Porque quando a gente cuida da nossa saúde de maneira integral, isso vai afetar o nosso coração, isso vai afetar as nossas emoções, isso vai afetar também o nosso raciocínio. Eu trabalho num residencial geriátrico ao lado do Mãe de Deus. Toda segunda tarde eu estou lá atendendo casualmente. Um dos proprietários também é um pastor da Encontros de Fé, um amigo. E uma das coisas tristes de alguns relatos que eu ouço é às vezes ouvir pessoas no final da vida, não tem mais tempo de mudar sua história, e dizer: se eu fosse mais novo, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo, né? O quanto nós corremos atrás do vento, o quanto que nós gastamos e nos adoecemos por coisas que não têm valor eterno, só valor transitório. Eu digo para minha esposa, e falávamos isso hoje no café da manhã, eu disse: olha, fulano de tal lá que tem uma carreira bem sucedida, eu admiro os resultados dele, mas eu não quero a vida que ele tem. Eu não troco a minha paz, eu não troco a minha vida de comunidade, de evangelho, de vocação, né? Porque é isso que nós temos, uma vocação. Rubem Alves disse certa vez: qual é a diferença da vocação para a profissão? Ele diz: quem trabalha pela vocação, se necessário, paga para trabalhar. Quem trabalha pela profissão, só trabalha por aquilo que recebe. Então, o nosso trabalho de cuidar de pessoas na igreja, de aconselhar pessoas, ou até mesmo lá no consultório, né? Olha, não aproveite isso, irmão, que eu vou te dizer aqui como... Mas eu atendo pessoas gratuitamente no meu consultório, porque eu entendo que o meu consultório é uma extensão da minha vocação. E se eu puder abençoar, eu vou abençoar.
não posso atender todo mundo gratuitamente, né? Senão eu não consigo pagar as contas. É bom ficar claro isso. Mas a gente quer abençoar quem precisa, né? Amém. Eu creio que tem uma frase que ela fala demais, né? Que ela diz, não é o quanto eu faço para Deus, mas o quanto de Deus tem no que eu faço. Tá? Eu lembro que o pastor Moisés Moraes falava uma coisa, que se o que está te cansando e matando é obra de Deus, não pode parar, que não é a obra de Deus que está fazendo. Tá? Então, eu acho que é por isso que eu volto a falar isso, que houve um período de um entendimento muito errado no que diz respeito às questões emocionais. Muito errado. Você usou uma colocação, né, sobre a realidade que nós vivemos hoje. Existe uma autocobrança. Né? Às vezes eu converso com colegas e eu percebo assim, como eles se cobram. Eu mesmo, eu sou um cara, por exemplo, eu tenho hobbies. Tem gente que acha assim, mas pastor ter hobby, pastor é para pregar o evangelho, pastor é para estar indo viajar, fazer missões e tal. Não, cara, eu tenho uma vida também. Isso mesmo. Existem coisas que eu gosto de fazer, entendeu? Eu também tenho aí as minhas atividades físicas, aí gosto, caminho todos os dias, né? Ótimo. Só folgo domingo. Mas eu tenho meus hobbies, por exemplo, eu gosto de carro antigo. Eu sou um fascinado por carros antigos. E eu desopilo com isso. Vou lá, desopilo e tal, e gosto. Gosto de tirar férias. Ótimo. Amém, tamo junto. Mas eu ouvi não faz muitos dias atrás isso aí, hein? Assim, não, pastor não tem que tirar férias. Pastor não pode se aposentar, pastor não pode. Tá? Aí é complicado já, né? Mas aí você percebe o porquê das doenças. Por que está acontecendo hoje uma coisa que as pessoas, talvez alguns que estão assistindo agora, vão procurar madeira para ficar batendo lá. Ai, misericórdia. Por que suicídio de pastores? Né? Por que pastores caindo em depressão? Por exemplo, eu conheci um amigo que ele foi acreditar na existência da depressão quando chegou nele. Então, eu acho que é muito pertinente esse assunto, é muito importante essa abordagem, a tua explicação é muito, muito, muito válida e muito boa. É claro que não temos tempo para né, discorrer e mergulhar nisso, mas eu quero pegar um gancho da tua fala, Opa, me permite? por favor. Introduz, eu trouxe aqui 3 livros que lançamos, dos quais eu sou coautor. Editora Sinodal, fizemos uma parceria. E a editora que é linkada com a Este, com né? a Este, exatamente. Né? E em 2018, eu conheci o gerente, o pastor Robson, e a gente teve um bom vínculo conversando e falando para ele sobre o meu trabalho da minha pós, né? Que eu estava concluindo ali naquela ocasião. E uma questão que estava muito pertinente lá e que ainda ocorre hoje é o alto número de suicídio vou colocar, religiosos, pastores, padres, freiras. E o que parece um absurdo, o que parece um contrassenso, um contraditório, né? Se Deus é vida, como que esse homem que fala da vida, que fala de Deus, atenta contra a sua própria vida? Bom, em primeiro lugar, o pastor, antes da função, ele é humano. Então, ele é passivo das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos. E aí, eu escrevi no nosso livro, que o título é Quando a Dor se Torna Insuportável. Temos alegria, esse livro já está na sua 2ª edição. Escrevi um capítulo que trata justamente da questão pastoral. E o título do meu capítulo é Do Cuidado ao Descuido. Por que pastores e religiosos adoecem em nome de Deus
e a síndrome de Burnout. Então, é sobre esse tema que eu discorro nesse capítulo. E é justamente isso que você está falando, né, Daniel? Nós também temos um telhado de vidro. E quando nós vamos ouvir, por vezes, de colegas, né, não, pastor, não tira férias, ou coisas do gênero, que são verdadeiros absurdos, né? Tem uma outra questão que você falou também, que tá linkado a isso, pelo menos na minha percepção, que é, às vezes, nós atrelamos o nosso valor naquilo que nós fazemos, e não naquilo que nós somos. Assim como a gente adora a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz, a gente vê as virtudes, o caráter de Deus, né? Quando a gente pensa também na nossa vida, na nossa humanidade, Deus olha para nós por aquilo que nós somos, e não por aquilo que nós fazemos. Só que hoje a gente vive um outro tempo, a gente vive um tempo de busca de resultados. Quanto mais cheia a minha agenda, talvez isso transmita para as pessoas que eu sou um pastor importante, que eu tenho um ministério de sucesso. Exatamente. E completa, né? Se sente realizado com isso. E isso que vai retroalimentando é o que também vai nos adoecendo. Então, o N. Cordeiro escreveu aquele livro Tanque Vazio, né? Não sei se você já viu, né? Então, quando a gente está falando das nossas emoções, nós precisamos decodificar as mensagens. Quando nós estamos lá no carro, acende uma luz no painel dizendo que o combustível entrou na reserva. Ninguém precisa falar, você já sabe que você já decodificou aquele sinal. E se você é uma pessoa pouco sensata, você para e abastece. O nosso corpo também manda sinais. Esse livro que você falou, desculpa interromper aí, Tanque Vazio, esse livro é fantástico. É muito, 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 muito bom. Muito bom. Mas você tem outros livros aqui. Isso, 2019 lançamos este livro. Esse livro aqui, eu consigo adquirir ele pela internet? Eu tenho no meu carro ali. Eu quero saber deles aqui. Porque a editora Sinodal tem um... Sim, você consegue adquirir pela editora Sinodal também. Eles têm lá as vendas pela internet, isso, né? Como coautor eu também tenho. 2020 nós lançamos Verdade ou Mentira, uma análise cristã do fenômeno das fake news, né? Também um outro título que nos foi solicitado. Esse Verdade ou Mentira, ele, segundo o que está falando, para mim é um dos livros um dos temas mais atuais, porque esse mundo virtual tem adoecido muita gente. Muito, né? Muito. Nunca tinha visto uma abordagem assim. E o lançamento desse ano foi Famílias Saudáveis, a arte de fazer boas escolhas. Todos os 3 livros, eles têm uma perspectiva psicoteológica. É um livro com fundamento teológico, mas também com uma perspectiva científica, de leitura fácil e de bom conteúdo para a nossa prática. Muito jóia mesmo. E também trouxe para compartilhar com vocês, falando com o pastor Daniel, alguns anos atrás, a Sociedade Bíblica do Brasil procurou o CPPC, que é a instituição que até outubro eu estava presidindo, né? E também a minha ausência era por conta dessa responsabilidade de ter aí mais de 400 profissionais aí no Brasil que a gente estava representando, né? Eu vi isso aí pela tua agenda, né? A agenda tá... Eu digo de todos os convidados que vieram aqui, ó, esse cara eu brinco com ele porque ele é mais que um amigo, né? Ele é meu irmão, né? Foi a agenda mais complicada para trazer. Mas eu cheguei aqui, esse ano ainda, eu disse, não, eu vou ir, vai dar certo. Eu tenho uma ideia, teu flyerzinho está pronto faz uns 6 meses. Oh, meu Deus. Mas muito bom, muito bom. Você é uma bênção. E a Sociedade Bíblica nos convidou para escrever as notas de rodapé de uma Bíblia. Fizemos primeiro o Novo Testamento, Novo Testamento e Provérbios. Ganhamos um prêmio nos Estados Unidos,
Não há uma outra Bíblia no mundo igual a essa. Passado 14 anos, pastor Daniel, nós fizemos o Velho Testamento. 14 anos para terminar as notas de rodapé. E lançamos a Bíblia completa em 2019, no Congresso do CPPC em Goiânia. Um excelente recurso para você que é um estudioso da Palavra de Deus, você que gosta de aconselhar. Você vai encontrar muitas notas de rodapé que vai te ajudar nesta jornada da vida cristã. Eu não ganho nada, apenas estou aqui compartilhando com você mais uma Bíblia de estudo e que pode ser útil na sua prática também pastoral, como líder da igreja. Um excelente material. Muito bom. Eu lembro que o Mário tinha me falado dessa Bíblia. Muito, muito bacana. É um bom material, hein? Bom material. Olha, já dá para ter uma boa noção aqui. Mas eu gostei de todos, né? Óbvio que da Bíblia não tem como gostar. Você, pastor, mas isso aqui eu achei muito atual. Muito Sim. atual mesmo. Né? Uma análise cristã do fenômeno das fake news. Muito bom isso. Muito jóia. Meu pastor, como nós podemos então, né, chegar até esse material? Você tem aí o teu Instagram, né? Tem meu Instagram. Você pode adquirir, sobretudo pela editora Sinodal, que é aqui é nossa vizinha, né? Está aqui do lado, né? A gente São tem Leopoldo, né? em São Leopoldo. Como eu também sou um dos coautores, evidentemente eu também tenho tanto no meu consultório e no carro, porque é onde eu vou, por vezes dando palestra, eu também apresento material, né? E você também pode me contactar através do pastor Daniel, através das redes sociais, né? Meu Instagram lá é mperpetuo_psicólogo. Lá você vai ter os meus contatos também. Muito jóia. Muito bacana. Boa noite, paz, amados pastores. Segundo a palavra de Deus, devemos guardar nossa alma e coração para termos a mente de Cristo. Amém. Isso foi Andradina Centeno, minha mãe lá de São Leopoldo. Olha só. Carmen, boa noite, graça e paz a todos. Importantíssima essa live. Precisamos também aproveitar o bom tempo de hoje com coisas boas, que nos dão maior prazer e amor pela vida que Deus nos deu. Ezequiel da Silva também falou boa noite aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Entrou. Não vou conseguir ler tudo, hein? Irmã Erenilda de Gravataí, aleluia. Pessoal de Gravataí está sempre aí, né? Irmão Alberto Rovadowski, glória a Deus pela tua vida. Irmã Deta Torquato. Irmã Loriva, Maria da Silva, lá de Canoas, pessoal de Canoas. Olha aí, que bênção. Beijo no coração. Tem muita gente que assiste essa temática depois, né? Como eu disse, tem pessoal dos Estados Unidos. Está sempre acompanhando a gente. Um abraço aí, um beijo no coração de vocês aí, em nome de Jesus. Sou grato a Deus também pela tua vida, viu? Você tem semeado o nosso ministério, tem semeado para que as lives continuem, para que a gente possa investindo cada vez mais. Nós estávamos falando antes, inclusive aqui, que a realidade agora são os cultos híbridos, né? As igrejas híbridas. E é isso aí. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, as lives vão continuar? Vão continuar sim, ok? Por isso que é importante os semeadores aí, né? Amém. Semeando sempre com alegria no coração. Tem os nossos dados aí. Tem o QR Code, você pode aproximar a câmera do seu celular e já vai aí aparecer os dados. Você pode também fazer pelo Pix, nossa chave é o CNPJ, ou tem a TED aí, os dados bancários, para que você possa assim fazer da melhor maneira que você encontrar, né? Ou assim achar. Pastor, estamos chegando no final, né? É verdade. E eu sempre falo a mesma coisa, passa rápido, mas você vai ter que voltar aqui, cara. Opa, Tá? é uma honra. Eu vou ter que começar agora a ver tua agenda para 2022. Aí, né? É uma honra. Você tem que voltar, muito assunto, muita coisa boa, uma abordagem muito bacana. Eu sei que aí na tua casa, no ambiente onde você está, certamente o ambiente está bem agradável, mas aqui está um ambiente assim, ó,
Eu acho que nós ficaríamos aqui, Marcelo, mais umas 2 horas tranquilamente, falando aqui com muita graça e paz, porque Amém. Deus está nesse lugar. Amém. E o Marcelo é um cara que ele já não gosta de falar, né? Então, eu também não. Já rende, se encontra, rende uma boa conversa. Mas, meu querido, eu quero dar oportunidade para você fazer as considerações finais, mas também você não vai sair daqui sem abençoar as nossas vidas com uma oração. Amém. Amém. Amém, meu nobre amigo. Amém. Muito bem. Minhas considerações finais, elas estão relacionadas àquilo que eu vinha falando ao longo da nossa live. Vamos ter uma cultura preventiva e não só reativa. Cuide da sua saúde de maneira integral, do corpo, da alma e do espírito, né? E isso tem dimensões diferentes, né? Para cuidar do espírito, nós precisamos fazer aquilo que Hebreus nos lembra, não deixar de congregar como é o costume de alguns, né? Voltar para a comunhão, já dá para voltar para a comunhão, irmão. A pandemia já está mais tranquilo, volta. O pastor Daniel está dizendo que olha que teve gente que não voltou. A nossa igreja também volta para a comunhão para poder sentir essa atmosfera. Então a comunhão é fundamental para a gente também se conectar, né? Sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares, mas isso não exime de estarmos juntos congregando. Quero te encorajar a voltar à comunhão, voltar a estar com os irmãos. Quero te encorajar a cuidar do teu corpo, né? Cuidar do corpo significa boa alimentação, atividade física regular, né? Procurar profissionais que possam te orientar e também cuidar da tua alma, né? Cuidar da tua saúde, da tua psique, das tuas emoções. E a gente tem na igreja essa possibilidade, quando a gente divide a vida, quando a gente divide as alegrias, as tristezas, né? Mas também, talvez em algum momento, a gente precise lançar mão de um profissional. Não tenha medo, não tenha preconceito, mas você pode encontrar o corpo de psicólogos cristãos, se a sua opção é procurar um profissional cristão. Nós temos mais de 400 profissionais no Brasil. E hoje, com atendimento online, isso facilita. Você pode ser atendido por alguém de qualquer estado aqui do Brasil. Assim como nós temos aqui excelentes profissionais cristãos, comprometidos com o reino de Deus, integrados nas suas igrejas locais, que também pode ser um recurso de Deus na sua vida. Pastor Daniel, obrigado pelo convite. Estava com saudade de ti. Que tempo precioso e que logo a gente possa estar junto de novo. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Por favor, pastor. Pai querido, nós te agradecemos. Obrigado por esse espaço valoroso desta igreja, que traz orientação, que traz instrução, que traz palavra do Senhor, palavra de sabedoria, para abençoar a tua igreja nos mais diferentes lugares, pelo visto não só aqui no Brasil, mas até os Estados Unidos. Obrigado por esse tempo. Quero te pedir que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Daniel, da sua liderando, que o Senhor derrame uma porção redobrada de graça, de sabedoria, de unção da parte do Senhor, para que ele possa prosperar no seu ministério, para que essa igreja possa avançar, para que ela faça a diferença nesse local da cidade, aqui na Zona Norte, que muitas pessoas venham conhecer Jesus através deste ministério. Nós te pedimos isso, gratos por esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.